Isso, boa. Doutora Eliane Chaves Jorge, que disponibilizou para a gente esse tempo de poder estar com a gente aqui, né? Ela que é livre docente já na Unesp, do setor de retina, médica associada lá também da Unesp, e que eu tive o prazer também de estar junto, de aprender com ela. Então, para mim é duplamente prazeroso ouvir essa aula e ela vai trazer para a gente. Tá bom, Eliane? É contigo. Obrigada, Fernando. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Maurício, todos. O tema que me foi sugerido, então, é laser no tratamento do edema macular diabético. E eu achei um tema muito interessante, porque o laser ele está, né, reconquistando, né, um papel dentro do arsenal terapêutico que nós temos atualmente para tratar o edema macular diabético. Então, antes da gente começar a falar do tratamento em si, eu acho interessante a gente relembrar, né, de como que mudou ao longo do tempo o tratamento do edema, começando lá no final da década de 80, começo da década de 90, quando a fotocoagulação ela foi proposta como padrão ouro de tratamento para o edema macular diabético, e ficou assim durante muitos anos, né? E não havia uma outra opção. E o objetivo do tratamento naquela época era impedir a progressão de perda de visão, não era de ganho visual, né? Então, era impedir que o paciente piorasse a sua visão ao longo do tempo. E depois de muito tempo, né, com o surgimento das drogas antiangiogênicas e também dos corticosteroides intravítreos, o laser ele foi perdendo espaço e passou a ser praticamente um tratamento proscrito, né, tão antiquado, né, que não teria mais vez. E nos últimos anos, com o advento aí de novas técnicas de laser, de micropulso, ele vem ganhando espaço novamente como uma opção de terapia adjuvante em casos de pacientes que são resistentes às drogas anti-VEGF e também em outras situações que a gente vai ver. Então, antes da gente falar sobre o tratamento em si, a gente precisa lembrar de alguns conceitos, entre eles o do edema macular clinicamente significativo, que surgiu com o estudo do ETDRS, no seu 9º artigo, em 1991, em que eles verificaram nesse estudo que o edema que tinha determinadas características, ele tinha um benefício maior com o tratamento de fotocoagulação. Então, essas características eram espessamento dentro de 500 micras da fóvea, né? A presença de exudatos duros também dentro das 500 micras associado a esse espessamento, ou no caso de um edema maior, difuso, mas que tivesse pelo menos uma parte dele contida dentro dessas 500 micras. Então, esses pacientes, eles tinham características que se beneficiavam mais do tratamento com fotocoagulação. E esse diagnóstico, vamos lembrar que ele é um diagnóstico clínico, não tinha OCT. Então, era na biomicroscopia que a gente fazia o diagnóstico, pelo aspecto e pelo espessamento da retina e por essas características que eu falei. Então, quando tinha uma dessas características, tinha indicação de tratamento para esse paciente. E a fotocoagulação, né, o laser, de onde que veio, né, esse conceito, né? Ele começou a ser pensado por Einstein, lá no começo do século XX, onde ele dizia que era possível absorver energia de uma forma e emiti-la como energia concentrada, né? Esse conceito ele foi sendo trabalhado ao longo do tempo, até que na década de 60, o Gordon Gould, junto com outros pesquisadores, bolaram essa sigla, que traduzida quer dizer amplificação da luz por emissão estimulada de radiação.
que se baseava no princípio de que um elétron, ele absorve a luz, e se ele tiver normal, se não tiver nenhum estímulo, depois de um tempo ele volta, ele emite essa luz e ele volta ao seu estado normal. Quando existe uma emissão estimulada por alguma coisa, alguma substância, essa emissão, ela é potencializada. E, então, o laser, ele pode, tem vários usos, né? Inclusive dentro da medicina. E o interessante é que a oftalmologia foi pioneira. Ela foi a primeira especialidade médica a usar o laser como terapia. Existe uma descrição interessante, de 1949, o Dr. Mayer, ele utilizou esse oftalmoscópio adaptado para condensar a luz do sol e ele conseguiu fotocoagular um melanoma de coroide do paciente. E para isso ele levou esse paciente no telhado da clínica dele e ao meio-dia e conseguiu produzir uma queimadura na retina do paciente. Na década de 60, já começaram a se produzir os primeiros aparelhos, né, de laser. Era o arco de xenônio que era utilizado, era um aparelho bem grande, complexo, pegava quase toda a sala. Eu cheguei a ver um desses na cirurgia experimental aqui da faculdade, era realmente impressionante o tamanho do aparelho. E eu achei interessante essa foto que eu encontrei sobre o primeiro colóquio de fotocoagulação que aconteceu em 1959, em Lausanne, na Suíça, em que tinham vários expoentes, aí, pesquisadores, dentre eles o próprio Dr. Mayer, e aqui da América Latina, o Barraquer e o São Paulese, um da Colômbia e o outro da Argentina. Não tinha nenhum brasileiro nesse primeiro encontro. Bom, o laser, ele tem algumas propriedades, né? Ele é sempre monocromático, coerente e colimado, quer dizer que os feixes eles seguem uma direção só e são paralelos, né? Existem vários tipos de lasers, os lasers sólidos, os gasosos, os que são, que utilizam corante, os excimers, que são mistos, eles têm dois tipos de gases, um gás que é considerado nobre, tipo argon, e um gás reativo, como flúor ou cloro. O laser diodo, que é o que a gente usa mais atualmente, ele é um semicondutor e ele consome baixa energia e ele é mais leve, pode ser transportado, isso é uma facilidade, né? O efeito que o laser produz nos tecidos também varia. Então, ele pode ser um efeito térmico, que é o que a gente mais utiliza na retina, né? O efeito fotoquímico e o efeito ionizante. E dependendo do efeito, né, vocês vão reconhecer alguns lasers que a gente usa na oftalmologia, né? Então, o IAG, o PDT, o Excimer. E o comprimento de onda, ele varia, e conforme ele varia, ele pode estar dentro do espectro visível ou não. Na oftalmologia, a gente usa geralmente aqui uma parte desse espectro visível e também os infravermelhos. Por que o laser funciona, né? Essa é uma pergunta, ainda não está muito bem elucidado o mecanismo pelo qual o laser atuaria. Resumindo, ele diminui o consumo de oxigênio pela retina, né? Isso é um fato. E essa melhora da oxigenação, ela acontece normalmente pela comunicação criada pelas cicatrizes do laser entre a coroide e a retina, né? E aconteceria isso pelas pontes de oxigênio, né? Uma outra teoria fala sobre o efeito da hipertermia. A hipertermia que não é lesiva, né? Então, o aumento de temperatura, ele não pode ser excessivo, senão há destruição tecidual, né? Então, o aumento do calor, ele é benéfico quando ele estimula a produção de mediadores químicos, como o PEDF, que é responsável pela diminuição em cerca de 75% da produção de VEGF. E também, o que já se documentou é o aumento da expressão da enzima TSP1 nas bordas da lesão, que acontece cerca de 90 dias após a fotocoagulação,
E essa enzima, ela também inibe vascularização e tem um efeito de modulação da inflamação no local. Uma outra coisa que também já verificaram que acontece após a fotocoagulação é uma alteração da microestrutura da retina e com aí a ação de metaloproteinases que vão induzir a reparação do tecido. A fotocoagulação, ela começou a ser utilizada, né, lá no começo da década de 90, e aí começaram a surgir alguns artigos científicos. O primeiro estudo, que foi em 1979, o primeiro grande estudo, ele não avaliou o edema macular, só a retinopatia diabética proliferativa, tá? Já o ETDRS, que foi um estudo multicêntrico muito grande, com N grande, incluiu pacientes desde 79 até 1985, e depois seguiu 4 anos esses pacientes. Até hoje ele é um estudo referência na área de laser, e a grande evidência que esse estudo trouxe para a gente foi que o laser reduzia em 50% o risco de perda visual grave em 3 anos. E esse efeito ele era mais efetivo no edema macular clinicamente significativo. Mas, apesar disso, eles mostraram também que 15% dos pacientes continuavam a perder visão. Então, apesar da fotocoagulação, 15% continuava piorando. E vocês veem que aqui o que se objetivava era prevenir a perda visual, não o ganho de visão, como no caso da farmacoterapia, né? Em função desses 15%, outros estudos apareceram nos anos seguintes. O Walk, em 1990, também foi um estudo importante, porque ele propôs uma modificação da técnica do ETDRS, visando melhorar a eficácia, né? Quem sabe melhorando, mudando um pouco a forma de fazer o laser, a gente consegue beneficiar mais pacientes, né? E diminuir aí os efeitos adversos que o laser promovia na retina. O DCRNet, em 2007, também foi um outro estudo importante, que estudou 2 técnicas diferentes que a gente vai ver. Então, a técnica tradicional do laser, que foi postulada pelo ETDRS, né, visava, então, tratar o edema macular clinicamente significativo e também o edema difuso, né? E a técnica deveria ser feita em grade, por isso o nome grid, né? Nas áreas de vazamento e áreas de não perfusão. Nós vemos aqui nessa foto uma grade bem quadradinha, né? Mas ela podia ser feita também, como na foto de baixo aqui, de forma circular. E sempre preservando aqui a fóvea, né? Então, deixando aqui 500 micras de área sem fotocoagulação, preservando na medida do possível o feixe papilomacular, deixando um espaço entre um tiro e outro de uma mira, né? E sempre na fileira de cima, onde você fotocoagulou, na fileira de baixo você alternava. Então, fazia o tiro no espaço de cima, para não coincidir as áreas e não formar um escotoma denso aqui nessa região. Aqui, o NEM, ele publicou esse artigo em 98, que ele fez um esqueminha que dá para ver bem, né? Então, aqui, poupando o feixe papilomacular, deixando o espaço entre os tiros, né? E visando mais essa região entre as arcadas. A mira era de 50 a 200 micras, né? Então, 200 micras numa região próxima da fóvea é um tamanho relativamente grande. E essa técnica tradicional, ela não visava fotocoagular microaneurismas, só no caso de retratamento é que você podia fotocoagular um microaneurisma. E no caso de fotocoagulação de microaneurismas, se tinha que fotocoagular até o microaneurisma mudar de cor, ficar branco, né? Branco acinzentado. A técnica
técnica modificada que foi proposta por Alck, então, ela visava também tratar o edema difuso e áreas de não perfusão, mas a grande diferença é que ele propunha fotocoagular os microaneurismas, tanto na área do edema como fora dela. Então, vocês verificam que aqui é uma área mais extensa que era fotocoagulada, mas era uma coisa menos intensa. Então, se visava mais fechar os microaneurismas, né? E as queimaduras eram mais leves e com uma mira bem menor de 50 micras. No estudo do Discernet, de 2007, ele comparou essa técnica do Alck, que é a técnica modificada, com essa outra técnica chamada de Mild Macular Grid, que tinha um pouco de diferença em relação à modificada. Também usava queimaduras de mais baixa intensidade, mais espaçadas, só que pegava uma área bem maior, não só a área macular, estendia a fotocoagulação numa área bem mais extensa, pegando quase todo o polo posterior, e ele não objetivava fotocoagular microaneurisma, tá? Esse estudo do Discernet, ele comparou essas duas técnicas, e os autores, eles recomendaram que não fosse mais pesquisado essa técnica, porque não tinha diferença, o efeito não era melhor do que a da técnica modificada. O grande problema nessa época eram os efeitos adversos do laser, né? Então, o laser feito numa área macular, né, uma área muito nobre, então começaram a surgir vários relatos de progressão das cicatrizes em direção à fóvea, aí causando escotomas, diminuindo a acuidade visual dos pacientes, presença de fibrose subretiniana, neovascularização de coroide nesses pacientes. Então, isso eram efeitos que ninguém gostava de ter, mas eles apareciam e às vezes complicavam muito a visão do paciente. Até que surgiram outros tipos de laser, né? O laser micropulsado, que é um laser do tipo diodo, de 810 nanômetros, é um laser térmico, porém não lesivo. Então, a grande vantagem dele é dele ser um laser não destrutivo. E ele age estimulando a produção de citocinas, aumentando a atividade metabólica do epitélio pigmentar da retina e aumentando a absorção de líquido subretiniano. O grande diferencial dele é de ele atuar como um laser sublimiar ou subthreshold, né? Ele atua abaixo do limiar de lesão, as marcas são invisíveis, tanto na oftalmoscopia como na angiofluorescinografia. Isso é uma coisa importante de vocês guardarem, porque nós vamos ver que existem muitas publicações que utilizam lasers que eles chamam de laser sublimiar ou laser micropulso, mas que na verdade não são. São lasers tradicionais em que eles abaixam a potência para a marca ficar mais leve e utilizam como se fosse um laser micropulsado. Então, aqui, só para vocês saberem o que a gente pode encontrar na literatura com um laser dito micropulsado, né? Então, tem o laser tradicional, em que a gente vê as marcas tanto na fundoscopia como na angiofluorescinografia. No laser tradicional não visível, o que acontece? É usado um aparelho normal, tradicional de laser, só que as marcas, elas ficam bem discretas, praticamente não dá para ver, porque eles baixam bastante a potência. Só que quando se faz a anjo, as marcas estão lá, tá? O laser chamado de pseudomicropulso ou short pulse, você não vê as marcas na fundoscopia, mas na anjo elas continuam aparecendo. E o micropulso verdadeiro é aquele que ele não aparece nem na fundoscopia, nem na angiofluorescinografia. Então, como que é esse laser de micropulso, né? Não sei se na Unicamp vocês têm, aqui na Unesp a gente ainda não tem, não temos em algumas clínicas aqui na cidade, né? Mas ele é um laser em que, comparando com o laser convencional, em que você tem uma onda contínua, né? Um pulso único,
que tem uma duração de 0,1 a 0,3 segundos, né? No laser micropulsado, você tem o laser on, onde existe a aplicação da energia do laser, e um período de laser off, onde o laser se desliga e existe o esfriamento do tecido. E isso acontece várias vezes durante um determinado tempo. Então, se vocês olharem nessa outra foto, vocês vão ver que tem a faixa do laser on, que é bem mais curta, depois tem a faixa do laser off, e depois o laser on de novo. Esse conjunto laser on mais laser off é chamado de ciclo de trabalho ou período T, né? E se você dividir esse período T pelo tempo de laser on, você tem a taxa de ciclo que determina o controle da elevação térmica produzida pelo laser, né? Então, essa taxa ela é importante, porque existe uma faixa de segurança que deve ser utilizada para não produzir lesão da retina. E existe um grupo brasileiro, né, que é bem conhecido, que estuda isso há bastante tempo, né, formado pelo Dr. Cadilho, Dr. Daniel Lavinsky. O Cadilho, ele foi aluno, né, da Unesp, e depois ele fez residência na Unicamp, e aí ele foi para Ribeirão, trabalhou também na Unifesp, e ele sempre foi um defensor do uso do laser, mesmo quando, né, a terapia anti-VEGF era a única coisa que era aceita, ele sempre brigou pelo espaço do laser. E então ele gostou muito de fazer pesquisa nesse campo. E o que eles notaram? Que a técnica grid tradicional, que deixa um espaçamento entre os tiros do laser, perde a ação benéfica do laser nas laterais das marcas. Então, eles propuseram fazer uma técnica que eles chamaram de high density, em que nessa técnica high density as queimaduras eram quase confluentes, né? Leves ou invisíveis, pegando toda a mácula. Então, eles fizeram um ensaio clínico muito bem delineado, né? Em que eles fizeram um grupo que ia usar o micropulso com normal density, então, com um espaçamento semelhante ao do TDRS, esse high density no outro grupo, e um grupo usando a técnica modificada do ETDRS. E eles verificaram que a acuidade visual, no final de um ano, no grupo do high density, era superior à do normal density e da técnica modificada do ETDRS. E esse estudo foi muito bem feito, né? Seguindo nessa mesma linha de pesquisa, esse mesmo grupo implantou o conceito de não dano na retina com o laser de micropulso. Utilizando o laser tipo Pascal, eles ajustam a energia em relação à titulação visível. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma marquinha fora da arcada, uma marca visível para ver qual que é a energia que precisa ser dada para aparecer a marca, e a partir daí eles diminuem, deixando num nível de 30%, que é um nível que eles verificaram em estudos experimentais, que era um nível superior, mais seguro, não prejudicial. Então, nesse gráfico aqui, vocês podem ver que existe uma quantidade de energia pulsada que ela é subterapêutica. Então, abaixo de 30, não tem efeito benéfico. Nessa faixa de 30, ela tem efeito terapêutico e é segura, e acima dela começa a aumentar o dano tecidual, né? E eles usam um algoritmo que permite controlar muito bem a intensidade do laser do micropulso. Então, aqui no mostrador, vocês veem como que é feito o tratamento. Ele é feito como se fossem fatias de pizza, sendo que esses pontos vermelhos são os pontos visíveis, e os pontos amarelos, eles não aparecem. Então, ele vai fotocoagulando nessas fatiazinhas ao redor da fóvea, né? Então, aqui, deixando 30%, que é a quantidade segura para fazer, tá? 200 micras de mira. E aqui,
é o estudo experimental que eles fizeram para chegar nesses 30%, tá? Então, se vocês notarem aqui, quando se usa 120% a 170% de energia, que é a que precisa ter para ter uma marca moderada e intensa na retina, existe uma destruição muito grande do tecido com o rompimento da limitante interna, né? Quando se baixa um pouco mais a potência, então fica aquela marca pouco visível, numa mira de 200 micras, na primeira hora após o laser, já se nota uma desorganização aqui das camadas retinianas. Na microscopia de varredura se vê já uma lesão instalada. Com 3 dias essa lesão aumenta bastante e com 7 dias já existe uma reparação, mas é uma reparação grosseira, né, que deixa uma cicatriz e um dano visual. Mostrando aqui com 3 dias, nesse buraco aqui, né, como que tem aqui a destruição dos fotoreceptores da retina interna. Baixando mais, né, a potência de 50% a 75%, já existe uma alteração menor aqui na histologia, né, existe a lesão visível e a reparação um pouco menos grosseira do que a anterior, né. E essa com 30%, que é o que eles acharam ser o nível melhor para se usar o micropulso, com 1 hora praticamente não se vê lesão, né? Depois aqui ao mesmo tempo na varredura, mostrando que pode ter uma pequena lesão, né? Só que depois de 7 dias já tem uma reparação completa. Então, o que eles verificaram? Que com 30% não havia lesão da membrana limitante interna, que quando havia dano, era um dano ocasional do epitélio pigmentar, e a reparação se completava em 3 dias sem deixar dano. Então, baseado nisso que eles já tinham percebido nesses estudos, eles propuseram fazer um estudo de vida real com alguns pacientes, um estudo piloto, que eles mostraram no congresso do ano passado, da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, combinando 2 tipos de aplicação de laser micropulso, um laser de curta duração, com short pulse, mais um laser micropulsado. Eles chamaram essa técnica de técnica sanduíche. E eles verificaram que houve redução tanto da espessura macular central como melhora da acuidade visual nesses pacientes. Então, esse estudo serviu aí de base para eles organizarem, né, proporem um ensaio clínico que eles estão fazendo, ainda não está publicado, com essa técnica para verificar, né, se realmente isso acontece quando se faz um estudo randomizado. Eu quero mostrar para vocês algumas evidências atuais do efeito do laser, né? Em 2019, eu fiz uma revisão sistemática registrada na Cochrane sobre o laser, mas utilizado isoladamente, não associado com o anti-VEGF, né? E eu encontrei 28 artigos de 24 estudos que foram incluídos na análise qualitativa, e desses só 19 entraram nas meta-análises. E é interessante mostrar que a qualidade metodológica desses estudos, né, que foram feitos no mundo inteiro, no geral, era uma qualidade de risco incerto de viés. O que quer dizer isso? Que a maioria desses estudos não tinha falha de informação, falha metodológica, você não conseguia saber como tinha sido feito realmente o estudo. E o único estudo que não teve nenhum problema de viés foi o estudo brasileiro, o estudo do Lavinsky. Então, acho que isso é motivo de orgulho para a gente, né? Que a gente sabe fazer pesquisa, né? Apesar de termos poucos recursos. Então, nessa revisão, um dos tipos de intervenção que eu estudei foi o laser sublimiar versus a terapia padrão. Foram 9 estudos incluídos, dentre eles o Lavinsky 2011, e também uma outra comparação de um estudo do Vuzojevic, de 2015,
que comparou o laser micropulso amarelo com o infravermelho. Então, na meta-análise, quando se analisou a melhora da acuidade visual, né, desses pacientes, no geral, não houve diferença entre o laser micropulsado e a técnica tradicional de laser. Porém, quando se analisa o subgrupo micropulso somente, o grupo micropulso foi superior à técnica tradicional. Então, olha como que é importante a gente diferenciar o laser micropulso verdadeiro dos estudos que utilizaram o laser não visível convencional, que simplesmente eles abaixaram a potência e utilizaram um laser de onda única e não um laser micropulsado real, tá? Então, não há diferença, né, quando se usa esse tipo de laser, e há diferença quando se usa o laser micropulsado na acuidade visual em relação à técnica do ETDRS. Em relação à espessura macular central, em 1 ano de segmento, não houve diferença, tá? Mostrando que o laser micropulso, ele também reduz a espessura macular da mesma forma que o laser tradicional. A avaliação da qualidade da evidência, aqui numa revisão sistemática é muito importante ser feita, porque muitas vezes o resultado de um estudo, você não pode se basear nele, porque ele tem muitas falhas, então é importante avaliar a qualidade. Então, existem estudos que foram avaliados com muito baixa qualidade e estudos que foram avaliados com moderada qualidade, mostrando que ainda há espaço para mais ensaios clínicos, para reforçar, né, a qualidade da evidência que nós encontramos na revisão. Então, nós concluímos que já existem evidências de que o laser sublimiar é provavelmente semelhante à fotocoagulação padrão, né, mas que ainda precisa mais estudos para que isso seja realmente precisamente estimado. E na análise de subgrupos, nós vemos que a fotocoagulação do sublimiar verdadeira, ela é mais eficaz e segura quando se utiliza realmente um laser de micropulso. Eu quis trazer algumas coisas para vocês também sobre algumas evidências que já existiam há uns anos atrás sobre a terapia combinada, favorecendo o uso do laser. Então, o estudo RED2, né, os resultados mostraram que no grupo que usou laser e anti-VEGF, havia redução do edema macular e também redução no número de injeções necessárias, né? E uma coisa interessante sobre o de CIRNET no protocolo T é que, apesar de o estudo ter concluído que o anti-VEGF é melhor que o laser, né? Lógico, mas 37% a 56% dos pacientes incluídos nesse estudo receberam laser no primeiro ano, mostrando que, apesar do anti-VEGF ser uma boa terapia, muitos pacientes precisam também do laser para manter o efeito, né? E num estudo que saiu agora em 2020, de segmento de 5 anos desses mesmos pacientes, mostrou que 25% precisou do laser também entre 3 e 5 anos de segmento, né? E como não é o desfecho, né, primário deles, não era avaliar o laser, então eles não avaliaram depois o que aconteceu com esses pacientes que usaram o laser, né? Mas era uma terapia de resgate que estava prevista no protocolo. Existem evidências mais atuais agora sobre o benefício da terapia combinada. Esse estudo de 2020 mostrou que há redução do número necessário de injeções no grupo que usou a aflibercept mais o micropulso. E esse outro ensaio clínico randomizado também, olha a diferença, do grupo só do aflibercept, 7,3 injeções, e no grupo que usou o micropulso junto, 4,1. Uma outra função do micropulso que tem sido estudada é a ação dele como modulador da atividade inflamatória, né? Então, existem estudos mostrando que
o micropulso, ele reduz o número de microaneurismas, reduz a desorganização da retina interna, a formação de cistos, né? Melhora a microglia, então melhora a função das células de Miller, diminui a concentração do VEGF, né? Além de melhorar a função visual. Então, o laser parece que ele pode ser utilizado também, não só para reduzir a quantidade de injeções, né? Mas também para ajudar realmente o tratamento, né? E eu achei interessante esses estudos sobre a fotocoagulação de telcaps, né, que são os capilares telangiectásicos na retinopatia diabética, e eles podem ser detectados tanto por infravermelho como pela endocinina verde, né? Então, tem estudos que usam uma técnica ou outra. Aqui, no caso, foi o infravermelho que foi utilizado, um OCT acoplado a um oftalmoscópio de varredura a laser, e o critério de inclusão para esse estudo foram casos refratários ou anti-VEGF ou corticosteroides por pelo menos 3 meses, depois de 3 injeções, né, ainda com edema persistente, ou pacientes que tinham menos de 10% de redução da espessura central, ou um ou mais telcaps com edema ao redor. Então, esses pacientes incluídos, eles recebiam sessões de laser micropulsado, e vocês notam que aqui o infravermelho, ele consegue detectar essas lesões, ficando hiperreflectivo no centro e hipo na periferia. No OCT é o inverso, hipo no centro e hiper na periferia. Né? São estruturas ovais facilmente detectadas por infravermelho. E depois do uso do laser, vocês veem que existe aí uma redução do edema, uma reorganização aqui da retina. E esse outro estudo que usou a endocianina, né, para localizar os telcaps e mostrando aqui no ACT a redução do edema e o desaparecimento deles depois de 1 ano de seguimento. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, então, é que o laser parece ter um novo papel dentro dessa era de farmacoterapia, tanto para diminuir o número de injeções, e isso no Brasil, no nosso meio, né, aqui no SUS, né, os nossos pacientes que já têm muita dificuldade de conseguir fazer um tratamento de longo prazo, com injeções mensais, com uma série de motivos, né, de fatores, o fato de diminuir o número de injeções é uma coisa bastante relevante, né? Que me permite também aumentar o efeito terapêutico nos não respondedores, né? Que muitas vezes a gente fica numa sinuca de saber o que vai fazer com aquele paciente, que você trocou a droga, você já deu corticoide, mesmo assim não está resolvendo. Então, às vezes, tentar o micropulso é uma coisa interessante. E o potencial papel do laser na regulação da inflamação e remodelação da retina, que parece ser aí um campo que está se abrindo para novas pesquisas e que a gente ainda acho que vai descobrir uma série de coisas aí para frente, né? E, para finalizar, eu queria agradecer novamente o convite e convidá-los para estarem com a gente aqui em Botucatu, na Jornada Paulista de Oftalmologia, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de outubro, e pedir que vocês ajudem a divulgar aí o nosso evento. Muito obrigada.